Será que uma viatura de polícia, corpo de bombeiros, fiscalização de trânsito, pode ser multada? Pois recentemente nós tivemos algumas alterações sobre o tema e esse é o tópico do nosso vídeo de hoje aqui na UniCFC. Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos e ficando até o final você vai entender como que fica essa questão em relação a uma mudança bastante recente, tanto em termos de leitura trazida pelo Conselho Nacional de Trânsito, quanto uma alteração na própria legislação. Então veja só, o que nós podemos primeiro conceituar, conforme está lá na Resolução 985/2022, que é a resolução que instituiu o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Nós temos que os veículos de emergência são aqueles para fins de fiscalização, os veículos caracterizados pertencentes aos órgãos dispostos no artigo 29, inciso 7 do CTB, equipados com dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, lanternas especiais de emergência. Tá? Apenas para nós poder começar aqui a conversar que veículos são esses, certo? E aí são esses veículos que estão lá elencados no CTB. Então, lá no artigo 29, inciso 7, nós temos os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, e aí ele vai trazer a regra, né? Além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento extensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições, né? E aí traz as regras de como que se deve portar os demais usuários em relação a esses veículos, assim como os condutores desses veículos. Então, essa redação trazida pela Lei 14.071 de 2020, ela apenas nos mostra quais são os veículos que se enquadram nessa regra. E aí, o que mudou afinal, né? Que é o motivo de nós estarmos gravando esse vídeo. Tá? O que aconteceu? Aconteceu que foi inserido um parágrafo lá no artigo 280 do CTB. O nosso Código de Trânsito Brasileiro tem um capítulo dedicado ao processo administrativo, às infrações, né, toda essa parte legal em relação à fiscalização. E lá no artigo 280, que traz as regras do que se vai autuar, como é que vai ser anotado, quais informações devem ser anotadas na auto-infração, ele trouxe lá no seu parágrafo 6º isso aqui. Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente. O que é essa identificação ostensiva? É a plotagem, é estar visivelmente identificados. Tá? Quando você vê uma viatura da polícia, você identifica facilmente. Você vê um corpo de bombeiros, você vê com antecedência que se trata de um veículo de salvamento dos bombeiros, e assim por diante, certo? E esse parágrafo foi incluído pela Lei 14.599, que é a 44ª lei a alterar o CTB e que fez mudanças bastante substanciais no CTB recentemente. Ela é uma lei do dia 19 de junho de 2023. E aí a polêmica está justamente nisso. Você reparou o que quer dizer? Que não há infração de circulação para estacionamento relativa a esses veículos, ainda que não identificados extensivamente. Né? E aí que mora a grande questão. Quer dizer, então, que um veículo, mesmo que ele esteja descaracterizado, ele não pode ser autuado. Não há infração de circulação, nem de parada, nem de estacionamento. Isso é muito interessante, porque se nós vamos olhar lá no dispositivo anterior, né, você tem ali que os veículos destinados a socorro, etc, etc, né, eles estão ali com livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência. E aí, esse serviço de urgência vai estar atrelado à questão da preservação, da segurança, da saúde, né, dependendo de qual veículo. Então, essa é a grande polêmica. Então, a Lei 14.599, ela trouxe para o CTB uma previsão que já estava constando do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é a Resolução 985, que eu vou colocar aqui já na sequência novamente. Mas ela ampliou ainda mais, dispensando a necessidade de identificação ostensiva. Como assim? Olha o que já trazia o manual. Para você entender, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é a Resolução 985/2022, ela é de 2022, final de 2022, foi publicada no dia 26 de dezembro, apesar de ter sido aprovada antes, e ela entrou em vigor dia 2 de janeiro de 2023. E além de trazer todas as fichas das infrações, descrevendo cada infração, como que deve ser dada a fiscalização, ela traz uma parte geral em que ela explica princípios, conceitos relacionados à questão da fiscalização de trânsito. E aí o item 7.1 está tratando especificamente disso, ó, fiscalização de veículos de emergência por equipamentos eletrônicos. E aí você tem lá, ó, não deverão ser processadas as imagens registradas por equipamentos medidores de velocidade tipo fixo ou por sistemas automáticos não metrológicos, né, os caetanos, aqueles radares, entre aspas, que flagram outras condutas, né? Nas condutas de circulação, estacionamento e parada para os veículos elencados no inciso 7
do artigo 29, que nós acabamos de ver lá do CTB, desde que estejam devidamente caracterizados externamente por pintura ou plotagem, que identifique o veículo de relance de forma definida pelo próprio órgão. Então veja, o CONTRAN ele já trouxe, né, lá no final do ano 2022, para a vigência a partir de janeiro de 2023, essa possibilidade de não ser feita da procedência, processar as autuações, ou seja, passou no radar, furou o sinal vermelho, esses veículos, não, as fotos que geras, né, que se gera através dessa autuação, não pode ser processado, não pode dar causa à instauração do processo administrativo para aplicação de uma multa, por exemplo. Tá? Isso já foi uma grande revolução. O que aconteceu de lá para cá? Tá? Muitos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, apesar do CONTRAN ter esse poder regulamentador, não atenderam a essa determinação que consta na resolução e continuaram a autuar esses veículos e a processar suas imagens, a instaurar o processo administrativo para aplicação das sanções, sendo que não foi essa a determinação do CONTRAN. Para resolver isso é que se acabou fazendo ali, né, justamente a colocação para colocar na lei, né? Então, fazer uma gradação normativa, quando você pega lá uma regra e colocar na lei. O problema é que você colocou, né, na lei que não precisa nem estar identificado ostensivamente. E isso que está gerando bastante polêmica, bastante dúvida, né, em relação a isso. Como que vai se saber que aquele veículo ele não é um veículo, ele é um veículo, na verdade, de socorro de incêndio, salvamento, polícia, etc., e não está caracterizado, né? Muitas vezes, claro, é a possibilidade de um veículo policial estar sendo usado de forma descaracterizada. Isso tudo bem, isso aí tem previsão na legislação. Mas outros casos, né, como que vai funcionar isso? Então fica um pouco complicado. E eu coloquei aqui uma polêmica, né, que não vou ter a resposta ainda para você, mas é para nós pensarmos. Como é que fica? É qualquer infração? Já que o parágrafo 6º do artigo 280 vai dizer que circulação, parada e estacionamento. Então, existem duas linhas de raciocínio sobre isso. Existe uma linha mais radical, dizendo que realmente não se pode autuar mais por infração que seja. Então, sendo um veículo do inciso 7 do artigo 29 do CTB, não há mais infração alguma. Então, pode exceder a velocidade, pode transitar na contramão, pode estacionar em local proibido, não importa. Essa é uma linha mais radical que leva ao pé da letra o que está escrito lá no Código de Trânsito. A outra linha, um pouco mais razoável, né, que faz uma interpretação mais teleológica da função, da finalidade da norma, traz uma linha no sentido seguinte, que seria então liberado do processamento, liberado das autuações, se se tratar de uma conduta que para outros veículos é considerada infração, mas que está diretamente relacionada com a atividade prestada. Então, claro, um estacionamento local proibido para atendimento de uma vítima de um acidente de trânsito, né, não há que se falar em infração. Para um excesso de velocidade para poder chegar, levar aquela vítima logo para o hospital, né, também não há que se falar em infração. Então, situações que sejam decorrentes da atividade desempenhada. Né. Não poderia, por exemplo, estar cometendo outras condutas e sob a alcunha de estar protegido, digamos assim, pela legislação, não poder ser punido, não ser responsabilizado aquele condutor. Até porque existem uma centena ou mais de infrações de trânsito possíveis que não tem nada a ver com a direção de um veículo de emergência. Né? Então, não há um entendimento de que não se trata de uma carta branca, tá? Que há uma liberação geral para o cometimento das infrações. Né? Num primeiro momento, eu me filio mais a essa segunda interpretação. Ainda assim, nós precisamos de uma regulamentação. Então, até o momento que nós gravamos esse vídeo, nós não temos ainda nenhuma norma específica sobre essa alteração da Lei 14.599. Nós temos o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que foi anterior à Lei 14.599. Agora, com a nova lei já em vigor, né, já está lá o parágrafo 6º no artigo 280, nós vamos ter, claro, teremos que ter o CONTRAN se manifestando sobre isso. E a expectativa é que ele possa estabelecer um pouco mais, com maior clareza, qual é o critério, quais são os critérios que deverão ser adotados, senão, né, ou então que se entenda que não vai haver mais nenhuma infração de trânsito por esses veículos, o que é um pouco mais temerário, não é mesmo? Então, deixe seu comentário aqui embaixo, sugestão de temas que você gostaria que a gente pudesse tratar. A legislação de trânsito ela é muito volátil e a gente acaba trazendo aqui, então, conteúdos que são relevantes para você. Nem sempre a gente vai ter a resposta completa, porque ainda são construções que nós estamos vivenciando na legislação, certo? Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais.